Hoje a ideia foi convidar o Vinícius, que é um parceiro de longa jornada aí nesse mundo de segurança, sempre foi muito especialista na parte de serviços gerenciados e segurança da informação. Vinícius é CEO da EcoTrust, uma solução que faz a parte de gerenciamento de vulnerabilidades. Eu vou passar aqui para ele a palavra. Agradeço, Vini, obrigado por ter topado o convite numa sexta-feira à noite, véspera de feriado. Uma honra ter aqui com você. Vê se você quer compartilhar a tua tela aí, já vê se funciona. E já clica aí em cima do símbolo do YouTube, aí no lado esquerdo. Ah, tá. Bom, obrigado, Marcão, pelo convite. Obrigado, César, pelo espaço também. Muito bom estar aqui num conteúdo de alto nível, que é esse do César, né? Sempre de alto nível. A gente estava comentando agora há pouco, né, Marcão? Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês. Eu sei que sexta-feira, véspera de feriado, todo mundo aqui, eu vi uma galera aqui ao vivo e fazendo a prova. Eu falei, nossa, isso que é foco, e parabéns para vocês, porque enquanto tem muita gente aí relaxando, vocês estão aí investindo no conhecimento. Então, muito bom, parabéns. Tenho orgulho de estar aqui com uma galera que dá valor para isso. Marcão, posso Manda bala. introduzir aqui? Eu queria, assim, vocês já tiveram uma série de conhecimentos aí transferidos, e esse tema, ele tem muito a ver, e vocês certamente viram aí, com a base que é a segurança cibernética, né? Então, eu queria trazer um pouco aqui desse contexto e mostrar um pouquinho da prática de alguns dos processos de segurança cibernética que suportam ali a privacidade, né? Só para contextualizar, a EcoTrust é uma plataforma de SOAR, uma plataforma de orquestração, automação e resposta de segurança, e ela consiste em alguns pontos essenciais ali, como, por exemplo, gestão de vulnerabilidade com base em risco, né? Então tem uma ligação muito forte com riscos, gerenciamento de riscos, governança, resposta a incidente e orquestração de segurança. É uma plataforma full SaaS, agentless, e aí tem algumas características aqui, mas o grande lance é que ela sempre busca, o foco dela é realmente, coincidentemente ou não, fazer uma relação muito forte com a prevenção de segurança e com a resposta em incidente. E menos na parte do meio ali, que é a proteção efetiva, né? E tem muito a ver com a LGPD, porque a LGPD, apesar de ser Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem muito mais a ver com prevenção e resposta, né? E a gente buscou trazer alguma coisa nesse sentido, para ajudar as empresas. É uma plataforma que ela foi lançada há um pouco mais de um ano, a gente vem desenvolvendo há alguns anos aí. Mas o que ela... eu trouxe uma visão aqui do que é uma adequação da LGPD, e não só adequação, mas sustentação também, e onde a gente entra nesse contexto, né? Então, lógico que eu não vou não vou nem chegar aos pés aí do conteúdo do César, mas é uma visão nossa, só uma visão sobre adequação, né? Que a gente está aqui muito forte na parte da base da pirâmide, que é aquela camada onde estão os ativos tecnológicos e, inclusive, os ativos tecnológicos que suportam dados pessoais e sensíveis, né? Então, a gente consegue aqui estar dentro desse processo, ou dessa frente de monitoramento e gerenciamento de riscos e vulnerabilidades de tecnologia, e onde entra aqui a segurança cibernética, né? E veja que a gente entende que está mesclado com a parte de dados. Apesar da gente não fazer nem discover de dados, nem data map, nada disso, mas a gente está suportando tudo isso que complementa, que insere os dados, né? Então, tem os dados aqui nessa camada do meio, e acima os processos de negócio. Então, veja que uma adequação, né, ou uma sustentação de privacidade tem muito a ver com você conseguir identificar ativos tecnológicos que podem impactar
tecnicamente ali em dados pessoais ou sensíveis e que, por sua vez, são tratados ali em processos de negócio, né? Então, a gente está nesse contexto aqui, ó, bem aqui nessa parte da base da pirâmide. E a gente consegue trazer uma visão em camadas, uma visão estratégica, e aí a gente representa aqui pelos dashboards, pelos relatórios da plataforma, uma visão tática, onde a gente representa aqui pela nota de segurança, o score de risco de cada ativo tecnológico que você tem na empresa, e uma camada operacional, que é bem uma parte técnica operacional mesmo, de scans de vulnerabilidade, detecção de potenciais vetores de risco, tá? E aí, onde a gente está dentro de uma linha do tempo de uma potencial violação de segurança e que pode virar uma violação de dados ou da privacidade, né? A gente está aqui na parte de planejamento e prevenção, através de gestão de riscos cibernéticos, através de scans e gestão de vulnerabilidade. A gente também está na parte pós possível incidente, onde a gente ajuda num potencial incidente, na resposta a incidente. A gente não é uma plataforma de resposta a incidente, mas a gente tem recursos importantes para responder mais rápido e adequadamente a incidentes. Análise de eventos, a gente é um SOAR, um software de orquestração, automação e resposta, e a gente ajuda na melhoria de segurança. Onde a gente não está, nessa parte aqui de detecção e reação, que é onde a gente já vê bastante recurso no mercado, já é bastante até maduro no mercado essa questão de detecção e reação. Mas é importante cada vez mais a gente elevar o nível de maturidade e trazer para uma parte de planejamento e prevenção e investigação. E curiosamente, né, a LGPD ela dá bastante valor para esses dois pontos aqui dos extremos. A gente é uma plataforma full SaaS, Agentless, estamos em uma plataforma SaaS, né? Então estamos em nuvem e a gente alcança tanto ativos externos, domínio, URL, um site, uma entrada de uma rede, quanto escaneamentos internos. Então, através de uma conexão aqui de VPN, você vai conseguir fazer ali um escaneamento e um monitoramento da segurança e dos riscos de dentro de uma instituição inteira, tá? Tudo que tange ali ativos tecnológicos. E esse interno aqui tem a ver com cloud também, tá? Então, se você tem ali dispositivos em cloud, a gente considera aqui, nesse nível aqui de escaneamento interno. Inclusive, quem está home office, né? Então, todo aquele time, né, da empresa que está home office, tá bom? A gente está integrado com as principais bases de vulnerabilidades, etc. Então, acho que eu vou direto para a prática aqui, que eu acho que essa hora, numa sexta-feira, véspera de feriado, tem que ser mais mão na massa, né? Então, essa daqui é a plataforma, tá? Essa daqui é a plataforma EcoTrust. E veja que aqui a gente já tem uma visão bastante estratégica. Então, a gente tem uma visão de tomada de decisão. Então, por exemplo, tem alguns rankings, tá? Ranking de ativos que podem gerar mais risco para uma empresa. Ranking de ocorrências, aqui é uma parte bastante técnica, né? De potenciais riscos tecnológicos. Tem um ranking aqui embaixo de grupo de ativos, então veja que eu consigo ter uma nota de segurança para cada contexto que eu queira. Então, por exemplo, ativos com dados pessoais. Posso juntar num grupo e fazer uma gestão de segurança disso, e um monitoramento contínuo. Posso também ter uma nota de segurança para um departamento de RH e financeiro. Veja que o RH está com maior risco de segurança do que o financeiro. E também consigo trazer alguns contextos mais relacionados à segurança cibernética. E uma visão bastante estratégica aqui é a matriz de risco, né? A matriz de risco ela faz uma relação do impacto que determinado ativo tem no negócio versus a probabilidade de uma violação acontecer. O impacto quem vai dar é o próprio cliente, ou você que está fazendo ali o projeto de adequação, ou de mapeamento de risco, de assessment, aí depende do que você vai fazer com a ferramenta. Mas a probabilidade sempre a plataforma vai te dar, né? E vai trazer aqui uma probabilidade de improvável para quase certo, que é baseado nas vulnerabilidades reais encontradas, detectadas e correlacionadas para você, tá? Então, por exemplo, eu consigo ver que de 40 ativos dessa empresa que a gente tem aqui, eu tenho uma prioridade máxima, que é esse um ativo aqui, que tem alto impacto no negócio e uma probabilidade alta também.
Então é ele que eu vou provavelmente começar a fazer tudo. Vou começar a fazer a adequação da LGPD, vou fazer um discovery de dados primeiro nele, vou investir em tecnologia, em processo, em atenção, em energia, o que for. Então aqui a gente está falando de você tomar ações baseadas em risco. Por exemplo, consigo também trazer umas tags aqui para ajudar nessa identificação. Então eu tenho aqui um ativo que tem dados pessoais e um servidor de arquivos. Quando eu entro nesse ativo, eu consigo já ter uma visão mais tática entre a operacional e a estratégica. E aí começa por essa nota de segurança, que é um score. Então eu tenho aqui todo o histórico dessa nota, né? Lógico que você vai cada vez elevar aqui essa nota. Inclusive, esse é um relatório que você consegue atender lá o artigo 46, inciso 2, por exemplo, da LGPD, que é você demonstrar a efetividade do seu programa de governança e gerenciamento de risco. E de onde veio esse score, né? Veio das vulnerabilidades que a Ecotrust detectou. E aí eu já tenho uma visão operacional do negócio. Veja, eu consigo ver que tem, por exemplo, um MySQL, um serviço de banco de dados exposto para a rede e que tem um potencial ali de um ataque ali naquele ambiente de forma horizontal. Tenho também uma outra vulnerabilidade de severidade crítica atrás da porta 22 e a Ecotrust consegue detectar aqui um OpenSSH 4.3 que tem diversas vulnerabilidades confirmadas. E a gente traz, inclusive, a fonte de classificação. Eu quero saber de onde você tirou essa informação. A gente traz aqui a fonte de classificação que ela foi detectada e trazida em tempo real aqui. Tá? E veja que aqui mesmo você já consegue fazer todo o tratamento e executar o serviço mesmo. Então, o Marcão conhece muito bem aí. Por exemplo, para você fazer um trabalho de assessment ou gap análise, Marcão, como que você vê isso daí, Marco? Dá a sua visão sobre Esse essa. é o nosso primeiro relatório que a gente extrai, né? Quando a gente assume algum projeto de gap ou assume algum cliente, é rodar, passar esse scan e fazer todo esse mapeamento, análise de risco, e baseado naquela matriz que ela é construída nesse levantamento, você começa a listar da onde que você vai começar a tratar, quais são os riscos que você tem que tratar primeiro. Então a gente pega a coluna alto e faz a listagem e tenta matar todos os altos. E daí do baixo, do médio, também do quase certo em diante. E acho que é um ponto legal de falar, Vini, é a questão para o analista de segurança que ele tem de poder gerar aquele reporte de compartilhamento e informação da diretoria ou do gestor, né? Que um grande problema que a gente tem na gestão de segurança é que às vezes a gente avisa que vai dar problema, fala para o cliente que vai dar problema e simplesmente é ignorado e aquele e-mail é meio que destratado ou até mesmo deixado de lado. O que a gente costuma fazer é pegar o reporte e gerar um reporte e encaminhar para a assinatura eletrônica do cliente. Ou seja, se um dia ele tiver um problema quanto a essa vulnerabilidade, ele estava ciente e foi notificado desse fato. Eu acho que isso é um ponto muito importante aí, que a gente costuma deixar claro. Os clientes falam, mas por que você está fazendo isso? Não, é um processo, você tem que estar ciente dessa vulnerabilidade, porque muitas vezes o cliente fala, mas eu não quero migrar de RP, eu não quero migrar de sistema de SQL, eu não vou fazer, tá bom. A gente não pode obrigar o cliente a fazer, mas ele tem que estar aceitando esse risco como tolerável. Então, exato, esse é um termo aí, ó, servidor de PBX. Lá embaixo, ele vai receber, se imprime esse terminho, manda o cara assinar e deixa a cargo dele a responsabilidade. Então, para quem trabalha com tecnologia, sabe o quanto é difícil justificar para um cliente a necessidade de uma adequação, a necessidade de investimento. Porque eu falo assim, Windows Server 2008 R2, a própria Microsoft hoje ela já não dá mais suporte. Ela, às vezes, se for uma vulnerabilidade de risco médio a crítico, o crítico ele até resolve.
O não crítico, não. Então, são pontos aí bem importantes aí da ferramenta, que eu acho que é bem válido aí. Então, para quem está assumindo a responsabilidade dessa área, esse relatório é bem bacana. E uma coisa legal é que, com relação, por exemplo, quando a gente traz esse relatório, ele tem umas partes técnicas aqui, muitas vezes o risco ele é técnico, mas impacta o negócio, né? Então, a gente prioriza trazer tanto, ó, qual que são as chances de um incidente, então traz um termo que você consegue demonstrar isso, o risco qualitativo, se você pode também registrar aqui monetariamente qual é o impacto disso, e aqui aqui no fim, você tem um glossário, então o que é cada coisa, o que é um DPO, né? Então, a explicação, tem um campo de DPO ali, o que é uma CVE, uma vulnerabilidade, o que é um risco negócio, então você dá uma explicação mais clara para traduzir e você democratizar a segurança cibernética dentro da empresa, de forma vertical, né? Então, para você conseguir realmente fazer com que isso, que é uma nota de segurança e que é impactado por vulnerabilidades técnicas, chegue na alta direção. Aquele lá é um dos relatórios, mas tem, por exemplo, um relatório executivo mesmo, né? Então, relatório executivo, ele vai dar uma visão mais estratégica aqui, né? E menos técnica, né? Então, por exemplo, você falar que o processo de vendas está em risco, muda de você falar o servidor tal está com um problema e eu preciso comprar tal coisa, né? Então, é bem interessante isso. E sem falar que você também consegue entregar isso de uma forma, não necessariamente, você pode personalizar, né? Se você trabalha com a consultoria, etc., você vai conseguir fazer uma personalização aí. O Marco consegue ajudar vocês com toda essa parte aí. Então, veja que um relatório executivo ele é um relatório que vai resumir ali o que está no dashboard. A gente também tem algumas coisas, por exemplo, com relação... E lembrando que aqui a gente tem um embasamento muito forte de metodologia, né? Então, quando a gente entra aqui e fala que esse ativo ele tem uma nota de segurança F e você tem tais vulnerabilidades aqui, na verdade, existem metodologias de classificação de CVE, que é a vulnerabilidade, é o nome da vulnerabilidade ali, para quem não está acostumado com esse termo, é o nome global dessa vulnerabilidade, e a gente tem a CVSS, que é o score de risco que aquela vulnerabilidade já foi classificada e definida. Né? Então, quando eu procuro aqui, por exemplo, vamos pegar aqui uma CVE, tem até um ranking de CVE aqui embaixo, ó. Tenho 2 ocorrências com essa mesma vulnerabilidade de 2011, olha que antiga. Então eu consigo ver que essa vulnerabilidade, ó, a mesma vulnerabilidade, ou seja, a mesma brecha de segurança, e lembrando que a brecha de segurança, ela é explorada pela ameaça. A partir do momento que você tem vulnerabilidade, brecha com ameaça, se juntando, você tem um risco. Esse risco pode ser técnico e depois ele pode impactar o risco negócio, ele pode ser uma violação de segurança e pode impactar a privacidade. Então, quando você pega, por exemplo, a ISO 27001, né, e a 27701 também, citada aí, você vai ver que gestão contínua de vulnerabilidade é a prevenção de segurança, é uma parte essencial ali para você evitar que aconteça algo. Então, aqui eu tenho uma vulnerabilidade em 2 dispositivos diferentes. Quando eu entro aqui, eu vejo que eu tenho, como a gente viu, um OpenSSH, tal, as vulnerabilidades aqui, e tenho, veja, CVSS, eu tenho aqui a classificação, uma nota de 0 a 10, que fala, olha, essa vulnerabilidade é fácil de ser explorada, já tem muito malware, muito hacker aí, cracker, sei lá, acessando e explorando essa vulnerabilidade. Ou seja, se isso estiver relacionado com um ativo de negócio que tem dados pessoais, ferrou. Você tem um grande problema. E aqui mesmo você vai conseguir fazer a gestão. Você vai tratar essa ocorrência, vai colocar o parecer técnico. Então, aqui é um campo lá para o administrador de rede, para o cara de segurança, o analista de segurança, etc. E vai ter também aqui o parecer de PO. Olha que interessante. Então, baseado no parecer de segurança, de TI, o DPO vai falar, olha, isso pode impactar a privacidade em tal nível. E tudo isso vai vir para o relatório, tá? Isso tudo vai vir para o relatório. Isso daqui deve fazer parte do DPIA, deve fazer parte do relatório de impacto em proteção de dados.
Então, você tem alguns lugares que você vai exportar dados daqui e complementar numa documentação, por exemplo, para compliance. Inclusive, né, Vini, a questão de poder disparar uma mensagem para o NOC, para o SOC, tomar ação, que é um ponto muito importante, né? Quem trabalha com ferramentas de gerenciamento de incidentes tem a capacidade de poder fazer a integração junto do Echo e dependendo a trigger que você escolher, se é crítica, se é uma CV muito importante, ela já abriu um ticket na ferramenta de suporte. Então, essa aí, ó. Então, tudo que for uma severidade alta, já disparar um gatilho abrindo numa ferramenta. Então, aí tem várias ferramentas, e-mail, Splunk, o Desk Manager, que é um software que a gente trabalha, Hostess Green. Então, você tem essa facilidade aí de utilização. Exatamente. Então, isso daqui, na verdade, ele acaba sendo um gatilho para alguma resposta a incidente ou evento que pode vir a ser um incidente. Uma outra coisa interessante também é que aqui a gente já traz uma facilitação do processo de escaneamento de vulnerabilidades. Então, o que normalmente é bem complexo tecnicamente, aqui a gente traz em uma tela. Então, imagine que um analista de TI, ele pode, depois de um treinamento, depois de participar de todo o contexto ali, mas ele facilmente, aqui em poucos cliques, ele consegue fazer aqui um scan de network, já com regras e políticas pré-determinadas, e criar um scan. Então, você está fazendo um scan de vulnerabilidade aqui em poucos minutos, tudo isso full SaaS, não precisa implementar nada dentro da empresa, uma simples conexão de VPN ali para conectar na rede, resolve. E aí tem até uma pergunta aqui, né? Qual a diferença dessa solução para um SOAR, para um CIEM? Bem interessante. Eu vou te falar baseado no decreto que a gente tem de cibersegurança, que é uma das referências, né? Então, a gente tem essa Estratégia Nacional de Cibersegurança, não sei se vocês conhecem, mas é uma ótima referência para adequação técnica de LGPD. Então, se eu buscar aqui SOAR, direto aqui no decreto, eu vou ver que Estratégia Nacional de Cibersegurança está carregando. Rola a página até o final, né? Aqui, SOAR. Então, até respondendo a pergunta, qual que é a diferença? Veja, uma plataforma de SOAR, uma que é uma recomendação, né, do nacional para uso, né? A ideia é justamente, ó, veja, ele está falando do CIEM e olha o que ele fala aqui, ó, a partir de soluções como SOAR, espera-se responder adequadamente a eventos de segurança e aprimorar a eficácia de operações no cenário digital. Então, a grande diferença é que o SOAR ele não vai coletar log de tudo, mas ele pode detectar ou coletar logs que mais impactam em potenciais riscos. Então, uma coisa não elimina a outra, depende muito de qual o contexto da sua empresa, mas o SOAR ele tem uma dinâmica de orquestrar e conseguir validar coisas, por exemplo, de firewall, validar, coletar alguns logs, às vezes não só porque o firewall está gerando log, mas porque existe um risco e aquele risco trouxe um evento que virou um log dentro da EcoTrust. Tá? Então, eu aconselho vocês darem uma olhada aqui nessa estratégia de segurança nacional de segurança cibernética, que é uma boa referência, e ele fala um pouco sobre isso. E a gente tem, ó, para você ver que uma coisa não substitui a outra, a gente integra com o CIEM aqui também. Você pegar aqui o Splunk é um CIEM, né? Então, a gente... O CIEM. É o quê? É o CIEM, né? Né? Muito bom. Então, quer dizer, você consegue levar para o CIEM, mas aqui a gente é orientado a riscos e potenciais vetores de algum problema, alguma violação que possa vir a acontecer. E, inclusive, na a parte de prática acompanhamento contínuo, né, Vini? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Que, diferente de outras soluções que fazem scans uma vez ou outra, faz um pen test, faz alguma coisa, quando você tem uma ferramenta de análise de vulnerabilidade contínua, você consegue acompanhar e ver essas mudanças, porque às vezes você acabou de fazer o update hoje de uma máquina, você tem lá no teu Service Desk
um ticket recorrente de verificação de update de máquina, uma ferramenta, mas que roda de uma em uma semana, por exemplo. No final de semana que é mais normal, né? Ninguém aplica CVEs, atualizações a não ser críticas, em menos de 15 dias que sai a atualização, por questão de processo, e às vezes, se for crítica, vai se analisar e tudo mais. Mas quando você tem uma ferramenta dessa, ela consegue te mapear todos os servidores, todos os ativos vulneráveis, e às vezes você pode tomar uma decisão. Se é uma CVE muito crítica, eu vou dar um exemplo muito claro, na época do WannaCry. Aquela vulnerabilidade que foi detectada, que estava na CVE, que ele explorou, ela tinha mais de 3 meses quando ela atacou o mundo inteiro. E muitas empresas, inclusive a minha, tinham clientes mais críticos que não tinham tido autorização de aplicar os updates, entendeu? Então, você ter esse gap identificado, documentado, informado ao cliente é muito importante, porque você não vai ser acusado de negligência, alguma coisa nesse sentido. Perfeito, Marcão. É você ver, né? E cada vez mais a gente tem que reduzir. 3 meses é um tempo muito grande de exposição, né? Quando a gente fala de. E olha que foi uma. O Anacry só foram 3 meses porque explodiu no mundo, né? Agora você Sim. imagina as outras vulnerabilidades que não são tão famosas como essa, o tempo, né, de exposição que a empresa tem. Então, o grande lance de você ter essa gestão contínua, como o Marco falou, é esse radar aqui, inclusive, ele mostra que existe uma gestão, monitoramento contínuo. É você conseguir detectar se no dia anterior surgiu uma vulnerabilidade, hoje que você tem uma programação já de scan, ele já detectar e, principalmente, não só detectar, ele vai detectar e ele só vai te avisar se tiver impactando o seu negócio. Então é vulnerabilidade baseada em risco, porque vulnerabilidade você vai ter um monte. Agora, quais que impactam o meu negócio? Vai estar aqui nessa região vermelha e preta. E aí que vem a dinâmica. E aí aqui essa região vermelha e preta é onde você vai ter que colocar o seu investimento maior, é onde você vai ter que tomar mais tempo da energia da equipe, etc. Então, é realmente baseado em risco. E quando a gente fala de um modelo tão complexo, né, Marcão? Várias coisas, várias tecnologias surgindo, morrendo, etc. Se não tiver uma dinâmica dessa baseada em risco, não há dinheiro que suporte um projeto de segurança, né? Com certeza. Eu brinco É que isso. ter uma ferramenta dessa ainda faz uma outra coisa. Ela apoia o nosso discurso. Quem está do lado de PO, do time técnico, ela corrobora a você apresentar baseado em fatos, não eu acho que. Quando você tem um mapa de risco, um mapa de impacto de negócio, você consegue fundamentar o teu discurso e buscar investimento, tanto de, às vezes, software, hardware, ou até de equipe, né? Quando você consegue ter esse mapeamento aí mais transparente aí para a equipe. Então, acho que esse é um ponto muito importante aí que a gente gosta de demonstrar e de falar. A ideia de convidar o Vinícius é porque a gente trabalha já quase 2 anos, né, Vini? 1 ano e pouco desde o piloto aí do projeto, Sim. juntos, e é um software que a gente utiliza em 100% dos projetos de gap analysis ou de sustentação contínua aí. Então, esse Legal. é. E uma coisa só para fechar aqui, né, é que essa questão o que a plataforma faz e o que ela ajuda vocês a fazerem, a gente não está inventando a roda, né? Não é novidade, a gente está dando facilidade e viabilidade para você colocar na empresa. Então, ela está relacionada na ISO 27001, tem 5 itens que falam diretamente sobre isso. No NIST, no Cyber Security Framework, a resolução do Bacen, para quem é da área financeira, CVM 612, PCI DSS para meios de pagamento e na LGPD, não poderia ser diferente. E mais, veja essa afirmação do Gartner aqui. As empresas que usam o método de gerenciamento de vulnerabilidade com base em risco sofrerão 80% menos vazamento. Ou seja, não é o dono da verdade aqui, mas tem alguma coisa aqui diferente, né? Então, quer dizer, você está prevenindo realmente para você não ter que acionar lá o seu plano de resposta a incidente. Exato.
Acho que era isso que nós tínhamos para apresentar. Cezão, volte aqui. Vini, acho que é os guerreiros que ficaram aí até os 45 do segundo tempo. Tem uma novidade, né? O Marco o Marco está construindo, vai ser esse ano ainda, né? Vai ser no dia 21 de outubro, o Congresso de TI, vai ser um específico de privacidade e segurança. Os 75 que estão presentes aqui, né, Cezão? Esses 75 que ficaram com a gente até agora vão ganhar um ingresso, patrocinado por nós três. O ingresso com certificado. Pelo Sextou. Okay? Então, o Sextou de hoje vai ser esse. O César vai fazer o filtro. Tá? Então, se for o fato de vocês ficarem até aqui, gostarem, e qualquer coisa, estão os dados aí do Vini e do Marco, pode ir direto com o Marcão lá. Mas a ideia era essa, né? Fazer um curso bem diferente, mostrar coisas focadas de como a gente tem que atuar nisso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente encerra aqui com a participação do Douglas, me ajudou bastante, do Marcão, que veio e voltou, né? Voltou rouco do mesmo jeito que foi. E do Vini, que trouxe esse negócio tão bacana pra gente, ok? Gente, obrigado, boa noite, bom fim de semana, obrigado a todos. E a gente se vê por aí. Gente. Vocês sabem que eu tenho um monte de coisa para avisar, mas eu aviso por e-mail. Tá bom? Até mais, gente. Boa noite. Bom final de semana a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.